Alô, é do SOS Guará? Eu gostaria de fazer uma denúncia. Qual é o meu direito como consumidora? A gente está precisando de ajuda. Bom dia, está começando o programa SOS Guará. Os moradores da comunidade Dom Luiz, que fica próxima ao Anjo da Guarda, procuraram o SOS Guará para denunciar que uma obra irregular causou um deslizamento de uma escada que dava acesso a um conjunto residencial. Algumas famílias tiveram que deixar seus imóveis e alertam para a ameaça de novos deslizamentos na área. Esta casa, na parte alta da encosta, é de Dona Cândida, lugar onde há cerca de um ano ela morava com seus 3 filhos. Após o desmoronamento da barreira, causada por uma obra irregular, ela foi obrigada a sair da sua casa, mas não tem para onde ir. Eu pretendo procurar meus direitos, entendeu? Ele tem que me indenizar, tem que fazer alguma coisa aí, porque eu não posso ficar na rua. O problema começou a afetar as casas há cerca de 2 meses, quando as primeiras máquinas começaram as obras. Nas imagens gravadas a celular pelos moradores, é possível ver que a encosta era completamente coberta pela vegetação e que não existia nenhum risco às casas. Mas a movimentação das máquinas durante o dia e a noite tirou a paz dos moradores. Ele construiu aí de repente, sem aviso nenhum, acho que dá o meu ver de forma irregular, e acabou comprometendo a todos nós. Até o momento, os moradores das 4 famílias que terão que deixar as suas casas não foram acionadas pelas autoridades para serem incluídas no programa do aluguel social. O único acordo firmado pelo poder público com os moradores foi uma reunião entre os engenheiros da Secretaria de Obras e Serviços Públicos do município com os representantes da obra que teria iniciado a erosão do terreno. E enquanto o problema não é resolvido, os moradores não conseguem sequer dormir, com medo de serem surpreendidos pelo desmoronamento. Cada chuva que dá aí eu fico insegura, eu venho até aqui para a porta de casa, para ver se não está caindo nada. Estou muito preocupada, nem consigo dormir à noite direito. Tentamos falar com o proprietário do terreno, onde será construída a nova madeireira, que até o momento não procurou os moradores para conversar, mas as portas estavam fechadas. O laboratório responsável pela produção do Tilenol, medicamento usado contra a dor de cabeça, vai recolher 3 milhões de embalagens do remédio em gotas. Em São Luís, a Vigilância Sanitária já está retirando o analgésico das farmácias. O consumidor que comprou o Tilenol gotas deve verificar o lote do produto registrado na embalagem. Serão recolhidos os lotes que vão do PPL 055 ao RJL 123, que foram fabricados entre dezembro de 2011 e novembro de 2012. Estes frascos contêm uma falha no gotejador que pode provocar uma superdosagem na administração do remédio. Nossa equipe de reportagem esteve no bairro Vicente Fialho e verificou que os problemas na infraestrutura aparecem de várias formas. Além dos buracos, as galerias entupidas têm provocado alagamentos durante as chuvas e transtornos aos moradores. A comunidade reclama ainda do clima de insegurança na região. No bairro Vicente Fialho, em todas as ruas, os problemas denunciam a falta de infraestrutura que os moradores têm que enfrentar todos os dias. O negócio tá brabo mesmo. Tanto essas ruas daqui transversais, como a da Arizal, Travessa Coronel Eurípides Bezerra, que aqui eu moro, que tá pior do que isso aqui, precisa ver. Os motoristas têm que ter cautela para não comprometer a suspensão dos veículos, a exemplo da rua Luiz Rocha. Isso aqui acontece todo ano, é a mesma coisa, tá entendendo? Ninguém toma uma providência de nada e fica aqui a gente pagando. Meu carro mesmo já não presta mais suspensão nem nada, tá entendendo? E a gente acaba pagando por uma coisa que já vem há muito tempo. Os problemas são tão graves que os próprios moradores, por diversas vezes, tiveram que consertar o asfalto com dinheiro do próprio bolso. Domingo passado nós fizemos um mutirão aqui para fazer essas galerias aqui, ó, colocar grelha e consertar. Infelizmente a chuva tirou um pouco do concreto, mas nós é que fazemos, tapamos esses buracos. Na rua Coronel Eliodório já foram registradas várias colisões entre veículos. Também por causa dos buracos, os motoristas precisam reduzir a velocidade, facilitando a ação de assaltantes. Os comerciantes também reclamam dos prejuízos. Tem gente que não vem mais aqui, não coloca carro, porque não tem condição de colocar 2 carros aqui. Se você tem alguma denúncia a fazer, ligue para nós. 3194-1980, 9194-6774 ou envie um e-mail para sosguará@tvguará.com. Nós vamos ao intervalo comercial
Voltamos já já. Estamos de volta com o programa SOS Guará. A presidente Dilma Rousseff apresentou a parlamentares a proposta de governo para regulamentar os novos direitos garantidos na PEC das empregadas domésticas, que entrou em vigor no mês passado. 7 pontos da proposta de emenda constitucional ainda não foram regulamentados: seguro-desemprego, indenização em demissões sem justa causa, conta no FGTS, salário família, adicional noturno, auxílio creche e seguro contra acidente de trabalho. Para falar sobre essas mudanças, nós convidamos o advogado Gelmilson Lima. Prazer recebê-lo aqui mais uma vez no SOS Guará. Eu que agradeço, Mônica, mais uma vez. Obrigado pelo convite e eu estou à disposição. O que mudou, essa semana, nessa proposta que a presidente apresentou? A presidente ela fez uma proposta, inclusive, de simplificar os recolhimentos previdenciários, recolher o FGTS e o pagamento do imposto de renda. A proposta da presidente seria um sistema bem simples, seria no próprio documento, para que todos esses recolhimentos, para que facilitasse a vida do empregador e não tivesse que fazer diversos procedimentos. Então eles simplificaram, inclusive com uma proposta de redução da alíquota do INSS de 12% para 8%. No tocante à multa do FGTS, o relator da proposta, o senador Romero Jucá, fez uma proposta que eu não entendi muito bem, que eu não compreendi muito bem, que é dessa possibilidade de algum atentado contra algum membro da família, o empregado perder a multa de 40%. E tem uma proposta também de reduzir essa multa para 20%, para 30%. Eu acho que se a proposta inicialmente era para horizontalizar, para gerar igualdade nos direitos dos trabalhadores domésticos com os trabalhadores urbanos, então eu entendo que não é justificável permanecer ainda essa cota diferente. No que pese, nós sabemos que vai haver um impacto muito grande no orçamento familiar, uma multa dessa de 40%. Mas eu acredito que a forma seria outra para equacionar essa situação. Entre esses 7 direitos que eu falei que não foram ainda regulamentados, o que você acha que passa ou passam todos? O que você acha que vai passar? Eu vejo uma certa morosidade, uma certa lentidão. Tem a questão também das horas extras também, que ficou definido só as 44 horas semanais. E tem uma proposta aí também de 12 horas com uma folga de 36 horas semanais. Eu acredito que essa é bastante viável no tocante às horas extras. No tocante ao FGTS, com certeza passará normalmente o recolhimento mensal, de 8%, e a questão da multa eu vejo uma certa dificuldade, um certo impasse. Não há uma proposta bem viável ainda do governo. No que pese a presidente Dilma defender, ter abraçado a causa, mas essa proposta de reduzir, eu acredito que não é uma proposta mais viável. No tocante ao seguro, acidente de trabalho, com certeza isso passará, e também o auxílio creche também. Eu acredito que esse seguro-desemprego, por exemplo, ele acaba inviabilizando a contratação do empregado doméstico. Porque para você, que é pessoa física, o governo está tratando como pessoa jurídica. Quando, na verdade, a pessoa jurídica, a empresa, quando contrata um funcionário, aquele empregado vai gerar lucro, o que não é o caso do empregado doméstico. Então, aí já há uma distorção. O governo poderia reduzir essa alíquota previdenciária, reduzir mais ainda, para que tenha uma margem econômica para as famílias, para o empregador, poder recolher o FGTS. O seguro-desemprego, quem pagaria seria o governo federal, o patrão liberaria as guias e o governo federal pagaria o seguro-desemprego. Ou, se fosse o caso, aumentar mais uma cota do seguro-desemprego para compensar com relação à multa de 40% do FGTS. Acho que seria uma proposta que deveria ser trabalhada também. Depois da aprovação da PEC das empregadas, já houve um desemprego nessa categoria? Tinha uma leitura, tinha uma previsão, uma estimativa que haveria uma dispensa no percentual de 10%. E com certeza essa dispensa hoje já é bem maior do que 10%. Há uma corrida muito grande com relação à mão de obra da diarista nas empresas, nos sindicatos. E hoje a gente já se vê com muita frequência a procura e a busca pelo serviço de diarista nessas relações de doméstico. Os direitos que tem uma diarista, para quem contratou, agora fez essa opção?
Vai chegar um momento também que deve ser regulamentado também o trabalho da diarista, porque não há nada regulamentado. Que existe uma decisão do TST, decisão da Justiça do Trabalho, que fala que que a trabalhadora diarista é aquela que trabalha no máximo 2 vezes por semana, na mesma residência. Se ela trabalhar mais de 2 vezes, ou seja, a partir de 3 vezes, já considera empregado doméstico com direito a férias, FGTS, 13º, férias e tudo. Então é importante a gente alertar os telespectadores do programa que quando colocar uma diarista, que não coloque ela para trabalhar mais de 2 vezes, porque aí se trabalhar mais de 2 vezes por semana, o ônus vai ser bem maior e o ideal é contratar logo na modalidade de empregado doméstico. Para quem é empregador, né, quais são as orientações básicas para evitar futuras ações trabalhistas? Cumprir a legislação que fala que no ato da contratação tem que assinar a carteira em 48 horas, fazer o recolhimento do INSS, no que pesa a ausência da regulamentação desses 7 itens, tem muito cuidado com relação às horas extras, porque isso já está definido, são 44 horas semanais. O que se pode fazer é um cartão de ponto, colocar o cartão de ponto, isso pode onerar um pouco o empregador, mas pode substituir pelo caderno, pelo livro de ponto e acompanhar a anotação, a entrada e a saída da empregada. Como é que fica a situação da empregada que mora na casa? Essa é a questão do adicional noturno, que ainda não foi regulamentado. Eu entendo que se está à noite, se está dormindo no ambiente de trabalho, não está à disposição do empregado. Então eu entendo que não recebe o adicional noturno. Agora, se acorda, o bebê acorda, ou tem aquela necessidade da babá fazer alguma comida, alguma alimentação para o bebê, aquele período de tempo que ela ficou trabalhando deve ser computado para efeito adicional noturno, e aí vai incidir 20% na sua remuneração. Essa folga semanal, como é que fica? A folga semanal continua ainda aos domingos, é o repouso semanal remunerado, que já era um direito já adquirido antes da promulgação da PEC, então continua como antes, a folga aos domingos religiosamente. Se trabalhar aos domingos tem que ter a compensação no decorrer da semana. E também a orientação você deu agora, a orientação para o empregador, quero que você dê agora orientações para os empregados domésticos, como podem eles se respaldar para não serem lesados diante de seus novos direitos. Na verdade é importante também esclarecer que os empregados domésticos têm dever, têm obrigações de comparecer diariamente ao serviço, de atender, de ter dever de subordinação ao seu patrão, à sua patroa, de cumprir com as determinações para a boa rotina da família, para a boa rotina da casa. Essas ausências, as faltas injustificadas, o atraso, essa negligência, essa desídia, pode ensejar uma justa causa, pode ensejar uma punição maior. Então eu recomendo pontualidade no horário, pontualidade e zelo nas atividades domésticas, para manter a rotina da casa, manter a rotina da família, com o horário da alimentação, com o horário da refeição. Porque se for identificada a insubordinação do empregado doméstico, se for constatado o desleixo, a desídia, isso pode ensejar o rompimento do vínculo, a rescisão do contrato de trabalho e o funcionário, a empregada, sofrer uma justa causa. E a dica que eu dou, tem que se capacitar, tem que se preparar, tem que fazer curso e se tornar cada dia um empregado, uma empregada doméstica melhor. E se não tiver os direitos respeitados, qual o caminho? Procura o sindicato, procura a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho é disponível tanto para o empregador, onde o empregado doméstico lesa o seu dever de ofício, como também para o reclamante que tem seus direitos também desrespeitados. Okay, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Nós vamos a mais um intervalo, voltamos em 3 minutinhos. O programa SOS Guará está de volta e o Brasil é o vice-campeão mundial em número de cirurgias plásticas realizadas todo ano, só perde para os Estados Unidos. Existem 2 tipos de cirurgias plásticas, a reparadora, que tem finalidade funcional, e a cirurgia estética, que teoricamente visa deixar a cliente mais bonita. Mas e quando o resultado da plástica não atendeu a expectativa do paciente? Você sabe o que fazer? Para responder a esse questionamento,
O SOS Guará convidou o seu consultor jurídico, o advogado Éric Abdala Brito, que semanalmente apresenta aqui o quadro Consumir é Legal. Bom, vamos começar, doutor Éric, falando sobre uma coisa mais genérica, a relação entre médico e pacientes. O que tem de responsabilidade civil nisso? Isso. Olá, Mônica. Prazer mais uma vez estar aqui com o SOS Guará para tentar, aí, no programa de hoje, tentar definir essa relação civil, né, entre médico e paciente. Bom, não deixa de ser uma relação com natureza de consumo. Na verdade, ali não tem, obviamente, aquele contrato formal que a gente costuma ver em outra prestação de serviço de profissionais liberais, como a citar o contador, o advogado, mas a relação ali paciente-médico não deixa de ser uma natureza ali de relação consumidor-prestador de serviço, que aí estamos aí diante de um contrato de prestação de serviço, que é o gênero aí do contrato aí em que se firma aí entre paciente e médico. Bom, partindo-se dessa premissa que se trata de uma relação de consumo, o profissional liberal que nós estamos tratando aqui hoje, médico, ele assume aí uma obrigação de meio. Veja bem, estamos falando médico no sentido amplo da matéria, não estamos ainda entrando na especialidade da medicina estética, né, do cirurgião plástico, digamos assim. O médico, digamos assim, de uma forma geral, ele assume uma obrigação perante seu paciente de meio e não de resultado. Ou seja, cabe a ele, ali designado para aquela intervenção cirúrgica, empregar todos os meios, digamos assim, tecnicamente corretos e de acordo com a ciência médica, para garantir ali o mínimo de saúde e pelo menos assim uma perspectiva de vida daquele paciente. Ele não tem obrigação de resultado, ou seja, não se está ali traçando uma obrigação de cura daquela determinada doença, daquela determinada intervenção cirúrgica, mas sim que aquele médico se responsabiliza em empregar todos os esforços e todas as técnicas, digamos assim, medicinais cabíveis para se alcançar o que digamos ali, acho que acredito, o sofrimento o sofrimento, né, e a preservar finalidade a vida do paciente. Exatamente. A finalidade, de uma forma geral, não deixa de ser única de salvaguardar a saúde e, naqueles casos mais urgentes, a vida do próprio paciente. A diferença da cirurgia plástica? A cirurgia plástica, primeiro, antes da gente adentrar nessas peculiaridades, a gente precisa, digamos assim, traçar aqui, diferenciar, como você já falou na introdução do programa, aquela cirurgia plástica reparatória, que é para reparar exatamente aqueles danos provenientes de um evento lesivo de uma forma geral. Um incêndio, um desastre, um acidente de trânsito, até a ação de um marginal, decorrente por conta de um assalto ou qualquer coisa. Então, essas são as cirurgias reparatórias, no caso de competência dos cirurgiões plásticos, que estão ali para, pelo menos, minimizar. Ali não se tem a garantia, novamente aqui. A gente vê muito cirurgias de lábio leporino, né, que é uma deformação genética, você nasce dessa forma. Isso, exatamente. Então, por exemplo, uma vítima de um incêndio, que ali chega no hospital, na emergência, cheio de queimaduras. Então, assim, o médico ali vai realizar uma reparatória, mas não tem a obrigação de resultado. Nesse caso, porque ele não se responsabiliza de retirar todas as cicatrizes e todos os hematomas, digamos assim, provenientes daquele evento. É diferente das cirurgias estéticas, de cunho meramente estético. Ou seja, o paciente não chega para o médico, digamos assim, portando nenhum dano já. Ele quer, digamos, por uma questão de mero desagrado dele, corrigir ou reajustar algo que ele reputa ser um defeito do seu próprio corpo, entendeu? Então, nessa situação, aí sim, o médico responsável ali pela cirurgia plástica de cunho estético responde sim pelo resultado. Então, assim, essa é a peculiaridade diante de toda a medicina, o outro campo da medicina de uma forma geral. O médico que ali responsável pela cirurgia de cunho meramente estético, ele responde pelo resultado e não só pelo meio. Fazer um alerta aqui primeiro a você que tem vontade de fazer uma plástica, se certificar que o seu médico é realmente habilitado para isso. Ele tem especialidade em cirurgia plástica. Existem muitas ações aqui no Brasil de médicos que não são cirurgiões plásticos que estão fazendo esse tipo de cirurgia porque é uma cirurgia altamente lucrativa.
Então o primeiro passo é esse. Com certeza. E a diferença principal, aconteceu um dano ou então você foi lesado, o paciente foi lesado, ele deve, digamos assim, separar, distinguir essas duas situações da reparatória para a de cunho estético. E se for a questão da reparatória, o médico só responde civilmente, deixando bem claro, nós estamos falando aqui só da ótica civil da questão, só responde civilmente se ficar comprovada a culpa dele perante o procedimento cirúrgico. Ou seja, deve ficar provada a imprudência ou a imperícia ou a negligência. Já a questão da medicina estética, não precisa se discutir culpa. Se não for alcançado o resultado, basta que fique comprovado o dano e o que a gente chama de nexo de causalidade com o ato que gerou aquele defeito que vem sendo contestado pelo paciente, que não obteve o resultado esperado. Agora, é claro que existem, assim, deve ser analisado cada caso é um caso, né, Mônica? Então, assim, existem as questões que a gente chama de excludente de responsabilidade. Muitas das vezes a gente vê na prática que há uma intervenção cirúrgica de cunho estético e toda intervenção cirúrgica, de uma forma geral, ela gera uma série de recomendações médicas posteriores e que não são, muitas das vezes, obedecidas pelo paciente. Então, aí a gente já está diante de uma excludente de responsabilidade. A gente sabe que tem complicações inerentes que dependem do paciente, de como ele vai responder àquela cirurgia. Por exemplo, o queloide. Ninguém sabe se a sua cicatriz vai ter queloide ou não e o médico não pode prever isso. Mas eu queria saber no caso da imperícia médica comprovada. Por exemplo, o paciente vai fazer uma lipoaspiração e o médico, por uma imperícia, por uma incompetência, perfura um órgão interno, como o pulmão, o que é comum, infelizmente, no Brasil. Aí é um caso já criminoso, na minha opinião. Sem sombra de dúvida. Ele pode responder tanto criminalmente, para que seja apurado por inquérito administrativo e depois gerar uma ação penal contra o médico, quanto civilmente, se ficarem comprovados que depois dali vieram danos morais, danos materiais, lucros cessantes. Então ele responde de duas formas, inclusive pode responder por uma representação formalizada perante o CRM, né? Porque aí nesse caso nós já temos aí um distúrbio aí que ocorreu numa falsidade aí que ele se imputou especialista de uma área que ele não é, na verdade. Não, né? Mesmo sendo cirurgião plástico, muitas vezes ele erra, né? Com certeza. É cirurgião, mas não é competente. Eu já vi casos de pessoas que operaram o nariz, uma grande amiga minha, e simplesmente quando acabou a cirurgia, ela simplesmente ficou com um septo nasal entupido. Quer dizer, foi para afinar o nariz e saiu com um problema funcional. Exatamente. Além de não ter resolvido a parte estética. Então, o que fazer? O que o consumidor faz quando acontece um problema desse? Bom, nesse caso mais específico, como a gente está lidando ali, consumidor profissional liberal, dificilmente vai se chegar num acordo extrajudicial, numa composição extrajudicial. Então, se realmente você tiver provas, a consumidora, no caso, paciente, tiver provas de tudo, digamos assim, de todos os danos que ela vem sofrendo, de que houve realmente uma omissão aí por parte do médico, e aí ela sim pode procurar seus direitos na justiça através de uma ação de reparação pelos danos que ela se achar tido como sofridos por si. Sem prejuízo, é claro, das demais providências criminais, né? Se ela se achar no direito de tomar alguma providência para que o médico venha a ser penalizado. Ok, obrigada pela sua participação. Obrigado, Mônica. Obrigado, o SOS Guará se despede por aqui. Estaremos de volta amanhã, às 6 da manhã. Eu aguardo você. Até lá.